Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael Ponte e sou um desenvolvedor especialista aqui na Zup. Eu sou um homem branco, cabelo curto escuro, olhos escuros, estou usando um óculos e vestindo aqui uma jaqueta preta. Ao fundo, uma parede de tijolinhos que a minha esposa levantou. Vamos começar a quarta temporada do Zup Decodifica. E nela, vamos discutir assuntos como gRPC, Micronaut com Kotlin e testes automatizados. Nessa temporada, vamos ter uma trilha com mais de 10 vídeos. Então, vem com a gente aproveitar o nosso conteúdo. Opa, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre gRPC, né? Que é o framework gRPC da Google, né? O gRPC Remote Procedure Call Framework. Tudo bem? Mas antes de a gente entrar no assunto sobre o tal do gRPC, é importante a gente entender o que significa RPC, Remote Procedure Call. Tudo bem? Então vamos lá. Então, para a gente conseguir entender exatamente como funciona o RPC, vamos nos contextualizar um pouco, por exemplo, com uma loja virtual ou qualquer sistema corporativo, tá? Mas a loja virtual é mais fácil de a gente entender, já que é um domínio conhecido por todos nós, costumamos comprar de forma online aí nas lojas virtuais. Então, imagina que dentro de uma loja virtual, você, desenvolvedor, teria que implementar, por exemplo, né, o checkout da compra, né, finalizar a compra. Isso envolve efetuar o pagamento, né? A loja virtual solicita os dados do seu cartão de crédito, né, como o número do cartão, data de vencimento, né, e o valor da compra para poder efetuar o pagamento em um serviço de pagamento. Então, basicamente, a loja virtual, em um determinado momento, ela vai cobrar lá R$ 120 do cartão de crédito 1, 2, 3, 4. Essa cobrança vai ser processada pelo serviço de pagamento e no final retornar sucesso, que deu tudo ok. Ou mesmo em alguns casos, né, quando tentamos cobrar um cartão de crédito, por algum motivo o serviço de pagamento nega aquela compra e isso faz parte do negócio de venda online. Né? Por exemplo, o cartão estava sem saldo, sem crédito suficiente para finalizar a compra, ou mesmo por questão de análise de fraude e tudo mais. Então, como é que eu implemento, né, essa lógica na minha aplicação? Então, imagina que temos aqui uma máquina, um servidor rodando Linux ou Windows, sistema operacional que você gostaria de colocar para rodar sua aplicação. E dentro dessa máquina, você vai ter lá o seu servidor Java, no caso o Tomcat, ou mesmo você vai rodar a sua aplicação Spring Boot. Tudo bem? E aí, nessa sua aplicação Spring Boot, é comum que você tenha duas classes que conversam entre si, né? Dois componentes, dois objetos ou dois módulos dentro do seu software, da sua aplicação. E um desses módulos é o que nós chamamos de um módulo, né, a classe cliente, e temos também o outro módulo, que é o módulo serviço. Né? A classe cliente, nesse caso, é quem está consumindo o serviço de pagamento, ou seja, a classe cliente é a nossa loja virtual, o nosso online shopping, enquanto o serviço é o nosso serviço de pagamento, payment service. E essas duas classes, dois componentes aí na sua aplicação Spring Boot, elas se comunicam através de chamadas de métodos. Né? É como elas trocam mensagens. Né? A classe cliente chama um método do pagamento de serviço e recebe o retorno se deu tudo certo ou não ao efetuar aquela cobrança daquele cartão de crédito naquele determinado valor. Esse tipo de interação nós chamamos de chamadas locais, né? Local calls, tá? E é muito comum quando trabalhamos em aplicações que rodam em uma única máquina, em uma única CPU, em um único processo, né? No nosso caso, a nossa JVM. Tá? E se formos analisar aqui o código dessa classe cliente que efetua o pagamento com a chamada ao serviço de pagamento, vamos ver que não tem nada demais. Né? Repare que, basicamente, nós criamos aqui um objeto, uma estrutura de dados, né? Com os dados do cartão para fazer a solicitação daquela compra. Tá? E, por fim, nós chamamos aqui o serviço de pagamento, Payment Service, para processar aquele pagamento, passando aquela request, né, aqueles dados da compra, tá? Daquela cobrança, e recebemos aí o resultado. E daí, com o resultado, nós verificamos se ele foi sucesso ou não, se deu tudo certo com a compra ou não. E caso tenha dado sucesso, nós prosseguimos o fluxo normalmente, né? O fluxo para finalizar o pedido, dar baixa, enviar e-mail, logística e tudo mais. Isso tudo funciona muito bem, né? E já estamos acostumados a esse tipo de trabalho. Mas quando falamos de sistemas distribuídos, né, nós estamos falando que esse workflow aqui da loja online, solicitar cobrança ao serviço de pagamento, é um pouquinho diferente, né? Porque quando falamos em uma loja online,
É complicado achar que um único software resolve todos os problemas, né? Nesse caso, eu tenho um software que vai resolver os problemas de loja online, catálogo de produtos, vendas, indicações e tudo mais, recomendações e tudo mais, e ao mesmo tempo ele vai fazer todo o meio de campo para efetuar o pagamento, verificar a fraude, se comunicar com a bandeira do cartão de crédito e tudo mais. Então, no mundo distribuído, geralmente a gente divide as aplicações por responsabilidade, tá? Então, eu teria uma aplicação somente aqui para fazer a loja online e eu teria uma outra aplicação, um outro serviço, né, independente ali, isolado, para fazer todo o processamento, né, da cobrança do cartão, incluindo fraude, análise e tudo mais, retentativas, caso o cartão não tenha saldo ou qualquer outro tipo de problema referente à cobrança de cartão de crédito, tá bom? Ou seja, em vez de eu ter uma máquina, eu teria duas máquinas, né, separadas aí. E cada uma dessas máquinas rodaria uma aplicação, né? Nesse caso, estamos rodando aplicações Spring Boot, mas poderia ser aplicações em linguagens, plataformas diferentes, tá? E em um lado, nós teríamos aqui o nossa loja online, né, que continuaria sendo o nosso cliente, nossa classe, nosso componente cliente. Do outro lado, teríamos a classe de serviço, né, que é o serviço de pagamento, que vai receber a chamada de cobrança do cartão de crédito e vai efetuar a cobrança ao cartão, junto à bandeira, ao banco e tudo mais. E aí, essas duas máquinas, esses dois serviços, né, essas duas classes, componentes de software, eles são separados pela rede, né, pela internet, ou mesmo por data center. E eles se comunicam trocando mensagens que trafegam todo a internet, os data centers, ou mesmo todo o globo aí para trocar essas mensagens de ida e volta, bem no modelo de requisição e resposta. Isso é muito bacana, porque nós chamamos esse tipo de integração, comunicação de remote calls, né? São chamadas remotas. É justamente aqui onde o RPC funciona, né? E é justamente o que o nome diz, né? RPC, né? Chamadas de funções, serviços remotos. E se formos olhar aqui o código da nossa loja online, você vai perceber que é a mesma coisa do que tínhamos antes, tá? Continuamos montando aqui a request e submetendo para o serviço de pagamento. O código não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, mesmo eu fazendo uma chamada local em memória, no mesmo CPU, na mesma máquina, ou quando eu faço uma chamada entre máquinas em locais diferentes ao redor do mundo, né? Ou seja, cada uma em um país ou um data center diferenciado, tá? Separados pela internet, tá? E quem resolve todo esse tipo de comunicação, né, esse RPC, são frameworks RPCs, tá? Que justamente adicionamos aos nossos projetos para que eles consigam fazer essa comunicação e essa integração, escondendo toda a complexidade do desenvolvedor e no final temos o código muito parecido com aquele que vimos antes. Tá? Basicamente não tem nenhuma mudança. Então, pensando em um framework RPC, nós continuamos aqui com um lado nossa loja online e do outro lado nosso serviço de pagamento. Agora, com o framework, ambos precisam rodar lá a mesma biblioteca, o mesmo framework, para que essa comunicação ocorra. No caso da loja online, ela é o cliente RPC, enquanto o serviço de pagamento, que fornece o serviço para efetuar a cobrança do cartão de crédito, ele é o servidor RPC, né? Ele está fornecendo o serviço para que algum cliente, consumidor, processe lá a cobrança de cartão. E o que acontece aí por baixo dos panos, né? Qual é o workflow? Ela vai precisar processar lá o cartão e vai utilizar classes de stubs, tá? Essas classes de stubs geralmente são geradas pelo framework RPC que você utiliza, tá bom? Chamar aquela classe de stub, ele vai dar um processamento para o framework de RPC, tá? E aí, antes do framework de RPC mandar a requisição que vai trafegar a internet até o servidor de RPC, ele tem que serializar aquela mensagem, transformar aquele objeto em memória em uma mensagem que possa ser serializada e que possa ser trafegada na rede, tá? Aqui é um formato qualquer, nesse caso eu utilizei JSON, mas poderia ser qualquer outro formato. Então, após serializar, é que o RPC Client lá, a biblioteca, ele envia para o servidor. O servidor vai receber aquela mensagem serializada que trafegou a rede, vai deserializar e vai executar a lógica de negócio, que é de fato toda a complexidade sobre uma cobrança de um cartão de crédito. Com o fim da cobrança, da lógica de negócio, o serviço de pagamento, ele vai retornar aí uma resposta
para o cliente, né? Dizendo se deu sucesso ou não e talvez aí com a Transaction ID, né? Um ID de identificação da transação. Vai serializar essa informação, transformar de objeto para JSON, enviar para o cliente vai receber esse JSON e vai deserializar, transformando ele em um objeto em memória e assim retornando lá para o nosso código Java o resultado dessa operação. Tudo trafegando na rede. E o framework RPC é que vai cuidar de toda essa complexidade de comunicação, autenticação, segurança, compactação e toda a complexidade que nós desenvolvedores não gostaríamos de ter que lidar, né? Esses problemas de protocolo, tá? Ou seja, no final só queremos chamar o Payment Server Process Payment Request e não importa como isso vai acontecer. O framework RPC vai cuidar dessa complexidade para a gente, né? E isso, essa transparência em como trabalhamos ao efetuar a chamada remota, nós chamamos de Location Transparency, tá? E justamente um bom framework, ele cuida disso para a gente, né? A gente programa como se estivéssemos fazendo chamadas locais, mas na verdade nós estamos fazendo são chamadas remotas e toda a problemática e complexidade por trás daquela chamada fica a cuidado lá do nosso framework RPC. Isso funciona muito bem em teoria, né? Mas na prática não é bem assim, né? A realidade é muito mais dolorosa quando falamos de sistemas distribuídos e chamadas remotas, tá? Nesse modelo, quando tudo parece simples e resolvido pelo framework RPC, há toda uma complexidade nisso, nessa comunicação. Por exemplo, tanto o código cliente como o código lá do servidor podem ter bugs e crasharem, né? Ou mesmo a biblioteca do nosso framework RPC pode ter algum bug. Junto a isso, eu posso ter problemas ali na internet, como lentidão, perda de pacotes, delays, né, problemas de segurança e tudo mais. Não à toa, eu posso ter um erro justamente quando eu estou mandando a requisição e ela mal saiu ali do meu data center ou do meu servidor. Ou quando a mensagem saiu do meu servidor, mas nem chegou, né, direito lá no meu serviço e ela morreu no data center lá onde roda o serviço de pagamento. Ou mesmo o serviço de pagamento conseguiu fazer a cobrança, mas no momento que ele tenta devolver aquela mensagem, algum problema de rede, perda de pacote, a mensagem não chega ao cliente. Ou a mensagem chegou ao data center, ao servidor do cliente, mas por algum motivo não conseguiu ser processada lá pelo componente da loja online. E reparem que entre todos esses problemas, eu posso ainda ter esses problemas espalhados por muito mais lugares na minha aplicação, né? No meu servidor, na memória, no HD, na rede, nas classes, na lógica de negócio e tudo mais, né? Ou seja, trabalhar com sistemas distribuídos e chamadas remotas é bem mais complexo, tá? E um bom framework, ele vai tentar contornar isso da melhor forma possível para o desenvolvedor. E não só isso, ele vai tentar não ignorar que se trata de chamadas remotas. Embora o código pareça local, o framework não tenta esconder, né, do desenvolvedor que se trata de uma chamada remota e que o desenvolvedor deve se preocupar com esses possíveis tipos de erro, como lentidão, perda de pacote, segurança e tudo mais. Tá? E isso tudo ocorre porque nós, ao desenvolver um sistema distribuído, nós vivemos e morremos pelas 8 falácias da computação distribuída, né? Que tem muito a ver com a instabilidade da rede, problemas de latência, limites de banda, segurança de rede, topologia, equipes trabalhando em sistemas distintos que estão a todo momento mudando na nossa rede, na nossa infraestrutura, custo de transporte para transitar dados e mesmo, né, a heterogeneidade da nossa rede, né? Ou seja, clientes que podem ser uma máquina, um browser, sistemas embarcados, internet das coisas, ou mesmo o seu celular, o seu smartphone. Tá? Vivemos em cima dessa complexidade devido a essas 8 falácias aí da computação distribuída e não podemos ignorá-las. Caso contrário, podemos ter surpresas em produção. Tá? E quando eu falo de framework, que um bom framework RPC tem que cuidar disso, isso não vem de hoje, tá? Lá na década de 90, 1990, o pessoal já começou a implementar os primeiros frameworks RPCs, né? Por exemplo, um que foi muito famoso no início da década de 90 foi o CORBA, utilizado por várias linguagens e plataformas, que permitia eu fazer justamente essa chamada remota entre aplicações, data centers, de uma forma simples, tá? Naquela época, apesar do CORBA ser muito poderoso, estava sendo utilizado largamente,
ele ainda era um pouco complexo de utilizar, né? Tinha que se escrever muito boilerplate, né? Código difícil de ler, que não representava a lógica de negócio, mas que precisava ser escrito. Tudo bem? Mesmo ele tendo uma boa performance. Ainda na década de 90, né, para tentar melhorar esse cenário de frameworks RPC, tá? A Microsoft criou o framework Decon, né? E o pessoal da Sun, do Java, não ficou atrás e criou o Java RMI, né? Que é o Remote Method Invocation, tá? Muito utilizado, por exemplo, para quem trabalha com EJB. E o bacana do Java RMI é que ele era muito rápido, pois ele serializava as informações de forma binária, mas ele tinha um problema, né? Diferentemente do Corba, porque quando eu usava Java RMI, eu estava preso ao ecossistema Java. Eu não conseguia, por exemplo, fazer com que a minha aplicação Java, que utiliza JRMI, conversar com uma aplicação Delphi, uma aplicação Microsoft ou de qualquer outra plataforma. Então eu estava restrito a sistemas Java. E foi aí que em 98, né, surgiu o SOAP, né, justamente uma tentativa de trazer uma interoperabilidade entre plataformas, ou seja, o SOAP, que era um protocolo baseado em XML, que trafegava no protocolo HTTP, tá? Ele é um formato XML que trafega nesse protocolo HTTP, ele tentou resolver isso, né? E ele até conseguiu fazer com que plataformas distintas pudessem conversar através de web service SOAP, né? O problema do SOAP é que ele era bem lento, já que ele tinha que trafegar XML na rede, serializar e deserializar. E a gente sabe que o XML é um grande pacotão de dados, né, muitas vezes redundantes, que precisam trafegar na rede, e isso prejudicou muito em aplicações críticas que precisavam de alta performance. E houveram várias tentativas de criar framework nesse meio do caminho, tá? E lá, por volta de 2007, o Facebook também criou lá um framework RPC, que é o Thrift, justamente para tentar sanar esses problemas de interoperabilidade e problema de performance. Durante todos esses anos, o pessoal da Google não ficou parado e utilizava internamente um framework de RPC dentro da própria Google, né, pensando em alta performance, segurança e interoperabilidade, tá? Que era um framework que ele chamava de Stub, né? Ele conseguiria ser altamente performático, né? Conversar, trazer uma comunicação e integração entre serviços e funcionar para diversas linguagens e plataformas. E foi quando a Google tentou lançar esse framework Stub, né, que eles utilizavam internamente de forma pública e open source, ela foi e criou em 2015 o gRPC. Esse framework Stub acabou sendo lançado como gRPC, e que é o assunto aqui no nosso vídeo de hoje, tá? Então, o tal do gRPC, né, que não significa Google RPC, significa basicamente gRPC, Remote Procedure Call Framework, né, que é justamente uma brincadeira com acrônimo de forma recursiva que a Google faz, tá? Ele é muito poderoso e tem sido utilizado largamente por grandes empresas, grandes big players aí ao redor do mercado, e vamos aprender um pouco mais sobre ele aqui nesse vídeo, tá? Então, quando eu falo de RPC, todo o poder dele veio do aprendizado dos frameworks anteriores, tá? E de melhorias e testes feitos dentro da Google durante alguns anos. Por exemplo, ele foi pensado para ser simples e idiomático, né? Através de uma linguagem única, o desenvolvedor poder descrever o seu serviço, sua estrutura de dados e as mensagens que trafegam na rede, e isso ser facilmente utilizado em diferentes linguagens e plataformas. Ele também foi pensado para ser performático, escalável, né? Para que ele consiga alcançar um alto throughput e uma performance para sistemas realmente críticos, né? Em sistemas distribuídos. Ele também foi pensado para ser interoperável, né, extensível, né, para que eu conseguisse utilizar em diversas plataformas de uma forma simples, sem ter problemas com tipagem, conversão de dados e tudo mais. Tudo bem? E se a gente olhar o site lá do gRPC, vocês vão ver que ele tem diversas características e vantagens comparada com outros frameworks, ou mesmo com APIs REST, por exemplo. Tá? Ele é simples, né? Porque eu consigo definir de forma declarativa o meu serviço, o meu endpoint gRPC e os tipos de dados que trafegam entre eles, tá? Não só isso, esses dados são trafegados de forma binária. Para quem vai começar a mexer com gRPC, é muito fácil instalar no seu ambiente de desenvolvimento, porque ele suporta mais de 10 linguagens, das 10 linguagens mais populares do mercado, e geralmente ele trabalha com um compilador que gera código na sua linguagem, respeitando a padronização e as boas práticas da sua linguagem de programação, o que facilita bastante o trabalho do desenvolvedor, né? Junto a isso, ele consegue trabalhar
em um protocolo de streaming, né, de forma bidirecional, né, eu consigo abrir streams e o cliente consegue mandar diversos pacotes no stream, como ele também consegue receber esse stream lá do servidor e de uma forma onde ambos consigam fazer isso de forma, né, multiplexada, tá? Não só isso, ele se aproveita no poder do HTTP2, né, que é o protocolo versão 2 do HTTP, e consegue realmente ter uma alta performance. Além disso, ele resolve problemas de autenticação, trace, balanceamento de carga e tudo mais. Ou seja, gRPC é uma plataforma muito forte. Não à toa, é muito comum os desenvolvedores compararem, né, como é que o desenvolvimento de uma API gRPC com o desenvolvimento de uma API REST, né, que utiliza JSON. Né? E o pessoal aqui da Microsoft fez até um comparativo aqui de alto nível, falando sobre as vantagens e desvantagens, a diferença entre escrever uma API gRPC e uma API, né, HTTP, REST com JSON, né? E é fácil perceber que gRPC ele já te dá um contrato na hora de desenvolver esse serviço, o que não é muito comum em APIs REST e gera tanta discussão aí no mundo dos desenvolvedores. Fora isso, suporte a stream, bidirecionalidade na comunicação, segurança e tudo mais, além de um formato de payload, né, binário, que é muito menor do que JSON, XML, e trafega muito mais rápido na rede, tá? Mas o poder mesmo aí do gRPC, né, da simplicidade do idiomismo dele, vem lá de algo chamado de IDL, né, que é Interface Definition Language, é uma linguagem de como nós descrevemos o nosso serviço, tá? E isso é muito bom porque você descreve esse serviço nesse formato e consegue utilizar em diversas linguagens e plataformas. Ele é performático porque ele roda dentro do HTTP2, né? Então ele consegue uma alta performance que não é possível com a versão 1.1 do HTTP, tá? Isso é muito bacana e o gRPC funciona somente em cima do HTTP1. Não só isso, né? Pensando em interoperabilidade, isso só é obtido graças ao protobuf, né, na versão 3, que permite que eu utilize aquela IDL, né, aquela linguagem de definição de interface de serviço, e consiga compilá-la e gerar código para diversas plataformas de uma forma interoperável. Isso é muito bacana, graças ao protobuf, tá? E tudo isso, todo esse poder do gRPC, ele se torna muito útil em diversos cenários, né? Como, por exemplo, uma aplicação mobile ou mesmo, né, no nosso querido mundo de microserviços e sistemas altamente distribuídos. Tá? Enquanto eu estou falando de microserviços, geralmente eu tenho a minha infraestrutura e essa minha infraestrutura, minha rede, minha empresa, ela roda diversos pequenos serviços, né? Cada um com responsabilidade bem definida. E esses serviços, cedo ou tarde, precisam, né, expor, através de APIs REST, por exemplo, os seus serviços para que usuários, clientes e aplicações mobiles ou embarcadas consumam. Só que eles não podem sair consumindo esses serviços abertamente, assim, né, sem qualquer preocupação com segurança, tracing, log, monitoramento e tudo mais. Tanto é que é comum que esses microserviços fiquem sempre por trás de um API Gateway, né? E esse API Gateway é a porta de entrada lá para as chamadas REST. E quando ele recebe lá as chamadas REST das nuvens, das aplicações que vêm de fora da minha infraestrutura, da minha rede, ele encaminha essas requisições HTTP REST para os meus microserviços. E a partir daí, cada um desses microserviços vão se comunicar entre si para tentar resolver um problema de negócio, né? Tipo a nossa loja online, que recebe uma requisição lá do browser, processa a venda e se comunica com o serviço de pagamento. E essa comunicação entre os serviços, né, nós chamamos de comunicação leste-oeste, né, essa comunicação horizontal, tá, poderia ser feita de qualquer forma, né, como, por exemplo, usando Java MI, HTTP, SOAP, né, uma API REST e tudo mais. Mas quando falamos de microserviço e queremos tirar o máximo proveito, né, das nossas máquinas, nossos recursos nas nuvens, ou mesmo trabalhar com sistemas críticos que precisam de uma baixa latência e alta performance na resposta, nós podemos utilizar gRPC justamente nessa comunicação entre microserviços internos e ganhar todo aquele poder que só o gRPC nos fornece. Não só isso, né? O gRPC vai nos permitir, né, mudar aí de plataforma, de linguagem, fazer com que times trabalhem com linguagens de plataforma diferentes e ainda assim eu continuar com a mesma vantagem e o poder de performance, né, e dinamismo lá do gRPC. Tudo bem? E todo esse poder aí do gRPC de se comunicar em plataformas, linguagens diferentes, né, não acontece à toa, tá? O gRPC roda e se baseia sobre os ombros
de algo chamado de protobuf ou protocol buffers. Né? O protocol buffers nada mais é do que um formato binário, tá? Utilizado para trafegar na rede ou mesmo persistir em disco. Tá? E o bacana do protobuf é que esse formato binário permite que consiga condensar uma quantidade maior de dados e transitar na rede de forma mais compacta e assim preservando banda e uso de CPU, tá? O que é muito bom, o que acaba isso combinando com HTTP2 e trazendo alta performance na comunicação entre os serviços. Tá? E quando a gente fala de performance do gRPC, do protobuf, o pessoal da Google fez alguns benchmarks lá por volta de 2016, 2017, e eles perceberam que dentro da Google Cloud, lá, o uso de gRPC ele conseguiu ser até 3 vezes mais rápido, ter um maior throughput do que utilizar APIs REST para comunicação entre serviços. Não só isso, ele percebeu que ainda mais, o maior ganho não foi nem nesse tráfego de rede que já é muito bom, mas sim no uso de CPUs, porque por trafegar um formato binário é muito mais, que é um formato que a máquina entende, é muito mais fácil serializar, deserializar e processar essas informações. Ou seja, o consumo de CPU acaba sendo 11 vezes menor do que tentar ler, serializar e deserializar um JSON ou um XML. Isso faz toda a diferença nesse mundo de nuvens, onde a gente quer tirar o maior proveito das máquinas, dos recursos, né, do cluster de Kubernetes e tudo mais, ou mesmo se você vai rodar gRPC no seu smartphone e você não quer consumir muita banda na sua 3G, 4G, ou mesmo acabar a bateria rapidinho lá do seu celular. Tá ok? Mas, na minha opinião, o maior poder do protobuf não é nem no seu formato binário, pensando em performance, mas sim na sua IDL, né, que é a tal da Interface Definition Language, né, que é a forma como descrevemos o nosso serviço gRPC. E isso é importante porque o programador, de forma declarativa, ele só precisa criar um arquivo .proto, né, e de forma textual ele consegue descrever o seu serviço, tá? E ele pode dizer, por exemplo, que ele tem um serviço de pagamento, né, o Payment Service, e esse Payment Service pode ter diversos métodos, tá, que descrevem as operações de negócio, como, por exemplo, o processamento de pagamento, que é justamente a comunicação entre a loja online e o serviço de pagamento. E esse serviço, esse endpoint de gRPC, né, essa operação de gRPC, geralmente ele tem uma entrada e uma saída, né, que é o request e o response. Né? O request, no caso, eu declarei, eu chamei ele de payment request, enquanto o retorno eu chamei de payment response. Tá? E esses carinhas precisam ser declarados dentro do meu protobuf, né, do meu arquivo .proto, tá? E eu declaro ele aqui, o meu payment request, por exemplo, como uma mensagem, né? Esses tipos, essas estruturas de dados, dentro do protobuf nós chamamos de mensagem, tá? E essa mensagem é onde nós declaramos lá os nossos campos, né, nossos atributos, fields, como card number, data de expiração, CVC, o valor que queremos cobrar, a moeda. E essa linguagem é tão poderosa que ela trabalha com tipos que são bastante conhecidos entre diversas plataformas, linguagens, né, a tal da interoperabilidade. Então, não há muito, o desenvolvedor não se preocupa com esse problema de conversão e suporta até tipos mais complexos, como menus, tipos aninhados, tá? Ou seja, permitindo que uma aplicação Java se comunique com uma aplicação Python, uma aplicação Rails, uma aplicação Go e tudo mais. Da mesma forma, eu declaro a minha mensagem Payment Response e seus campos, né? Nesse caso, eu usei um booleano para indicar se o pagamento ocorreu com sucesso ou não. Ou seja, essa linguagem declarativa ela é muito poderosa e traz toda a interoperabilidade aí para trabalhar entre plataformas distintas. Tudo bem? E dado que eu implementei lá, escrevi, declarei o meu serviço, eu descrevi o meu serviço em protobuf, né, no serviço de gRPC, o que eu tenho que fazer em seguida é compilar, pode ser via de comando, né, por exemplo, esse arquivo .proto de tal forma que eu compilo ele para uma determinada linguagem. No nosso caso, eu estou compilando ele aqui para Java, mas você poderia compilar para Python, Ruby, Go, C Sharp, o que você achar mais interessante. Tá? E pensando em plataformas, é muito comum que em vez de você usar esse comando, esse compilador, esse proto-C, que é o compilador linha de comando, você pode usar na sua ferramenta de build, né? No caso do Java, seria o Maven, o Gradle, ou mesmo Ant. Tá? E aí, quando eu gero esse código, no nosso caso, eu estou gerando aqui um cliente gRPC, né? Que é o cliente que vai consumir o serviço de pagamento, tá? Em Java, você vai perceber que aqui eu tenho aqui a chamada
Payment Service, né? E dele eu vou criar um cliente, né, um serviço de pagamento. Esse serviço de pagamento, ele precisa ter as informações lá do IP, porta e onde está rodando o nosso serviço de pagamento. Depois eu vou criar aqui, né, a minha mensagem, né? E o Protobuf, ele se baseia bastante em builders, justamente para trazer, né, o conceito de imutabilidade para os seus objetos que vão trafegar aí no seu código Java ou mesmo na rede. Em seguida, dado que eu criei lá o Payment Request, um número de cartão, CVC, valor, moeda, eu vou chamar lá o meu serviço de pagamento, né, chamar o seu método, sua operação Process Payment, passar o request e receber o resultado. Isso tudo vai ocorrer via rede através do gRPC, que vai cuidar de toda a complexidade, como protocolo, transmissão, compactação, serialização, deserialização, autenticação, trailing, balanceamento de carga e tudo mais. E por fim, eu vou verificar se deu tudo certo e vou processar o meu pedido. Se você reparar, esse código é muito semelhante àquele código que vimos no começo, né? Mas a diferença é que aquele código era um código fictício que eu tirei da minha cabeça. Tá? Esse código aqui é um código de fato gerado pelo compilador do Protobuf, o ProtoC. Tudo bem? No final das contas, o que é importante para a gente entender aqui é que o workflow do Protobuf é bem simples, tá? Basicamente, eu defino um arquivo .proto com toda a declaração, a descrição do meu serviço, dos meus tipos. Eu compilo esse .proto aí através de um compilador, via de comando, ou via ferramentas como Maven, Gradle, ou qualquer outra na sua linguagem, plataforma de preferência. Em seguida, ao compilar, eu decido se eu vou compilar para Go, Java, Python, Ruby, ou qualquer outra linguagem que você trabalha no dia a dia. E só então, o terceiro passo eu vou serializar aquela informação para guardar em disco, né? Ler em disco, serializar, deserializar, ou mesmo trafegar na rede aí, em qualquer ferramenta, qualquer protocolo. Ou seja, o Protobuf, ele não necessariamente só funciona com o gRPC. Eu posso utilizar ele para outros fins e outros tipos de problemas e cenários, né? Como, por exemplo, mensageria com Kafka, seu broker de mensagens, ou outro tipo de comunicação entre serviços. Tudo bem? Mas isso aqui é o workflow com o Protobuf. Mas a gente está trabalhando com o gRPC. E qual é o workflow do gRPC? Você vai ver que o workflow do gRPC ele é muito parecido com o workflow lá do Protobuf, pois eles trabalham de uma forma muito, muito íntima, né? Então, é difícil separar os dois, porque eles meio que andam juntos. Tudo bem? Então, quando eu começo sempre pensando no meu endpoint, na minha page gRPC, definindo o meu .proto, né, com o meu serviço. Em seguida, eu compilo para a minha linguagem de programação que eu tiver interesse ou que estiver trabalhando no momento. E por último, o terceiro passo, eu, desenvolvedor, preciso implementar, né, o meu servidor ou o meu cliente, depende se eu vou consumir um serviço ou eu vou expor um serviço, tá? Porque com essas classes geradas aí pelo Protobuf, né, pelo compilador do Protobuf, eu consigo lá trabalhar para implementar um servidor ou um cliente, né, usando a linguagem de preferência, Java, Python, Go e tudo mais. Ou seja, o workflow deles são muito parecidos e é muito simples de entender quando trabalhamos com endpoints gRPCs, tá? E se você quiser saber um pouco mais sobre gRPC, sobre como tirar proveito, os seus tipos, Protobuf, serialização, deserialização, TANI e tudo mais, e ver se ele se encaixa no tipo de cenário, desafio que você está enfrentando, recomendo aqui você acessar o site da grpc.io e ver toda a documentação extensa que tem por lá e ver quão poderoso e quão fácil de trabalhar com gRPC é hoje em dia. Tudo bem? Apesar de eu ter mostrado bastante código aqui e um pouquinho deles no manual, quando a gente trabalha com o framework Micronaut, né, que é a ideia do nosso curso aqui, você vai ver que o Micronaut vai facilitar boa parte desses passos aí para a gente e fazer o nosso trabalho em desenvolver APIs e consumir APIs de gRPCs muito mais fácil. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, clicar no gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos. Valeu!